Bom dia, pessoal! Mais uma vez, nós nos encontramos aqui através deste canal para falarmos a respeito das coisas concernentes ao Reino de Deus. Meu propósito é antecipar as aulas de domingo para os nossos alunos. Contudo, pelo visto, outras pessoas também têm acessado essas aulas e para mim é motivo de alegria. Com toda humildade, eu desejo oferecer aos irmãos e amigos que estão assistindo esses vídeos o melhor, aquilo que é puro e verdadeiro e que vem direto da fonte das Escrituras Sagradas. Estamos falando de um catecismo, estamos falando a respeito de Jesus e hoje nós vamos estudar um tema um tanto quanto polêmico, mas de muita importância e ao mesmo tempo muito simples. Estamos falando hoje sobre graça preveniente. O que é graça preveniente? O nome já diz. Graça é um favor imerecido de Deus. Numa maneira muito superficial de explicar a graça, nós entendemos que Deus nos oferece esse amor intenso e esse perdão inexplicável quando nós não o merecemos, pois Jesus fez aquilo que nós não podíamos fazer e entregou a sua vida no nosso lugar. Jesus é o que concede a graça aos homens. Deus concedeu-nos graça através de Cristo Jesus. Então, graça preveniente é o amor de Deus incondicional que se manifesta em Cristo Jesus e alcança toda a humanidade que outrora estava corrompida em todas as áreas pelo pecado. Esse pecado corrompeu mesmo tanto a capacidade intelectual, como também a sua espiritualidade e ainda corrompe a sua natureza física. Tudo foi corrompido e é destruído gradativamente pelo pecado. Desde Adão, o homem não nasce bom e não nasce perfeito como Deus o fez. Deus fez o homem perfeito como tudo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é perfeito. Mas o pecado adentrou a existência e nós demos para Satanás um escrito dizendo: daqui para frente tu nos governará. Infelizmente, esse governo do diabo, aliado ao pecado e à morte, tem causado grande destruição. Sem entrarmos mais profundamente nesse assunto, eu quero dizer que Jesus veio no tempo certo para nos salvar. Ele surge na história no tempo oportuno para resgatar a criação de Deus, especialmente os homens. Interessante pensar nisso, mas o sacrifício de Jesus é eterno. O perdão que Deus concede à humanidade é eterno. Ele está existindo desde o princípio, antes que Jesus viesse a ser crucificado efetivamente. E ele permanece perpetuamente, por todo o tempo, porque o trabalho de Deus foi pensando em toda a humanidade, pensando em todas as gerações. O Senhor pensou em mim, pensou em você, pensou em cada homem, em cada ser vivente, desde o princípio até o fim, se é que existe algum fim. Deus, Ele nos oferece essa graça, a graça preveniente. A graça que dá ao homem a oportunidade de se achegar a Ele. A graça que condiciona o homem para que ele possa escolher. É claro que não poderíamos chamar isso de livre-arbítrio, porque o homem está preso ao pecado. E se ele está preso ao pecado, não há uma liberdade sequer. Mas ele pode arbitrar nesse quesito. Quero ser salvo, quero me relacionar com Deus ou não quero me relacionar com Deus. A exemplo de Caim e Abel. Veja, Adão já havia pecado. Seus filhos já estavam experimentando das consequências do pecado. E agora, Caim podia escolher entre agradar a Deus ou desagradar a Deus. E ele escolheu desagradar a Deus quando ofereceu a Deus uma oferta que não era suficiente, que não demonstrava o melhor de si mesmo. E posteriormente ele assassina, ele é um homicida
por tirar a vida do seu próprio irmão Abel. Isso explica que Deus deu a Caim a oportunidade de mudar, a oportunidade de se relacionar com ele. Mas Caim escolheu não se relacionar com Deus. Há um texto muito importante e eu quero me basear nesse texto, embora muitos outros pudessem explicar a tal graça preveniente. O texto está em Tito, no capítulo 2, versículo 11, e diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça se manifesta salvadora mesmo. Fato é que nós, homens, estamos corrompidos, estamos numa situação de depravação total, mas em algum lugar, em algum espaço dentro de nós, Deus nos reserva a condição de arbitrar, a condição de escolher, a condição de se relacionar com Ele. A isso nós chamamos graça preveniente. Essa graça não é para algumas pessoas, ela é para todos os homens. Deus veio em Cristo até a humanidade. Ele alcança os homens através de Cristo. E quando um homem não tem condição de conhecer Jesus, Deus o alcança pela criação. A criação revela o próprio Deus. E o homem está sendo julgado agora por não conhecer Jesus, por através da sua própria consciência. Essa consciência que Deus deixou para que o homem fosse julgado por ela. Ora, como seriam julgados os índios, os tribais, os povos isolados? Como seriam julgadas as gerações que vieram antes de Cristo, se não pela própria consciência? E essa consciência, que pode oferecer-nos vários meios de compreensão, não seria dotada de uma graça que vai além da corrupção, do pecado? Tem um texto lindo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa graça, a graça que permite ao homem escolher entre o bem e o mal, e que, ainda mais, permite ao homem escolher entre se relacionar com Deus ou se emancipar de Deus e viver de maneira deliberada junto ao pecado e à maldade, optando assim pelo inferno, pela morte eterna. A graça preveniente. Queridos, muito obrigado. Espero que tenha conseguido explicar algo para vocês e que essa graça esteja perene na mente e no coração de todos vocês. Em nome de Jesus. Até mais. Desperta, Brasil.